todos. Vamos continuar com a sequência didática relacionada com a obra Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, e vamos passar agora à leitura mais aprofundada da obra, à sua análise e interpretação. Esta peça de teatro, que vai ser representada primeiramente no Teatro da Quinta do Pinheiro, em privado, no ano de 1843, teve como personagem de Telmo o próprio Almeida Garrett. A história baseia-se numa personagem verídica, Manuel de Sousa Coutinho, e da sua esposa. Fazendo agora um breve resumo da obra, Frei Luís de Sousa conta então a história de uma família, neste caso de Manuel de Sousa Coutinho, e da tragédia que vai suceder a esta mesma família. Dona Madalena de Vilhena, esposa de Dom Manuel, havia casado primeiramente com Dom João de Portugal, que parte com o rei Dom Sebastião para Alcácer Quibir em 1578. Tal como vai acontecer com o rei Dom Sebastião, também Dom João de Portugal vai desaparecer durante a batalha, presumindo-se que estava morto. A esposa, Dona Madalena, procura pelo seu corpo durante 7 anos, sem nunca ter notícias que lhe dessem algum indício que ele ainda estava vivo, preso em algum sítio no norte da África. Ela não poupou dinheiro e nem esforços para tentar encontrar o marido, até que o marido foi dado como morto e ela como viúva. Passado esse tempo, ela casa de novo com o seu primeiro amor, Manuel de Sousa Coutinho, um cavaleiro garboso, audaz, corajoso, um cavaleiro de Malta. Casam, são muito felizes. Passado um ano do casamento, têm uma filha, Dona Maria, que eles amam profundamente, uma menina muito bonita, uma menina muito bondosa e também muito inteligente. A ação do Frei Luís de Sousa vai decorrer precisamente passados 21 anos da Batalha de Alcácer Quibir e do desaparecimento de Dom João de Portugal nessa mesma batalha. A tragédia ocorre quando um dia surge uma personagem que supostamente veio de Terra Santa e que traz um recado para Dona Madalena. O recado que lhe dá não é propriamente o mais feliz para ela, sendo que lhe diz que alguém que ele conheceu na Terra Santa cativo lhe vem mandar recado de que ainda se encontrava vivo. Nunca esta personagem, que é um romeiro, diz que ele é Dom João de Portugal, mas ficamos a perceber por determinadas pistas que o romeiro é o próprio Dom João de Portugal. Dona Madalena não se apercebe disso, entretanto dá-se a notícia também a Dom Manuel, que decide que o melhor seria então o casal divorciar-se religiosamente. Ele ir para frade e ela ir para freira. No final desta peça, Dona Maria ainda tenta demover os pais a não continuarem com esse divórcio religioso, apelando aos seus sentimentos paternos e indicando que ela própria seria uma vítima inocente de tudo isto. No entanto, os pais já nada podem fazer e a menina, que já era frágil e debilitada, acaba por morrer nos braços dos pais, acabando assim então a peça de teatro. Surge então a questão sobre qual a índole desta peça de teatro. Sendo escrita durante a época do romantismo, considerá-la-íamos um drama romântico, sendo que tem algumas características deste género literário. No entanto, é através das próprias palavras de Almeida Garrett, numa memória lida ao Conservatório Real, que ele esclarece esta questão e acaba por indicar que, por um lado, sim, é um drama romântico, mas no que diz respeito ao seu conteúdo, à sua índole, ele considera uma tragédia. Eu vou ler um pequeno excerto dessa mesma memória. Esta é uma verdadeira tragédia. O que escrevi em prosa, pudera escrevê-lo em verso. Contento-me para a minha obra com o título modesto de drama. Só peço que a não julguem pelas leis que regem, ou devem reger, essa composição de forma e índole nova. Porque a minha, se na forma desmerece da categoria, pela índole há de ficar pertencendo sempre ao antigo género trágico.
Sendo assim, podemos encontrar em Frei Luís de Sousa características quer da tragédia grega, quer do drama romântico. No que diz respeito às características trágicas dentro desta peça de teatro, podemos indicar várias. A existência do destino, que era algo fundamental nas tragédias gregas, também vai ser encontrado nesta peça de teatro. Sabemos que o destino é algo inexorável, é algo que não conseguimos controlar, é algo que não se pode parar, que está acima do próprio homem, e o homem acaba por ser um joguete nas mãos deste destino implacável, que não tem sentimentos de compaixão relativamente ao sofrimento das personagens. O que quer que vai acontecer, terá de acontecer independentemente daquilo que façam as personagens para tentar evitar esse mesmo destino. Na tragédia clássica, as peças de teatro dividiam-se em 5 partes: um prólogo, neste caso um ato, episódios que compunham 3 atos e um epílogo, que seria então um último ato. Havia também poucas personagens, sendo estas maioritariamente de condição social superior. A ação iniciar-se-á de uma forma mais calma e tranquila, mas depois vai assumindo um tom cada vez mais crescente até atingir um clímax. Outros elementos essenciais que também encontrávamos na tragédia grega, para além do destino, eram o desafio, neste caso das personagens, relativamente a qualquer coisa da sociedade, o sofrimento, o combate das personagens, as peripécias, o reconhecimento, a catástrofe e a catarse. Existia também um coro, cuja função era anunciar o desenrolar dos acontecimentos. Na tragédia clássica, obedece à lei das 3 unidades: unidade de tempo, unidade de espaço e unidade de ação. Finalmente, podemos dizer então que a tragédia clássica também tinha de ser escrita em verso. Sendo assim, podemos então resumir os elementos essenciais da tragédia. Vamos começar pela híbris, que é o mais importante, neste caso é o desafio. As personagens teriam de desafiar alguma lei, pode ser uma lei divina, pode ser uma lei humana, pode ser uma lei moral, pode ser uma instituição, mas tinha de haver uma quebra nessa harmonia relativamente à sociedade, à lei, à religião, a Deus. A partir desse desafio vai construir-se toda a ação, sendo que as personagens têm de passar pelo sofrimento, que neste caso é o pathos, pois é a consequência da sua decisão, da sua revolta, do seu desafio. O agon é o combate, são as personagens que tentam então combater contra esse destino implacável e alterá-lo. Este combate não é necessariamente físico, pode também ser algo psicológico. A Ananke, no entanto, é implacável. A Ananke é o destino. O destino está marcado, nós não o podemos mudar e temos de aceitar quais serão as decisões dos deuses no que diz respeito à nossa própria vida. No entanto, as personagens nunca aceitam o seu destino e depois então isto vai dar origem ao tal conflito. As peripécias são também muito importantes para avançar a ação. Normalmente os atos terminavam sempre numa determinada peripécia, num clímax, deixando sempre em aberto o que iria acontecer a seguir. A anagnórisis, ou o reconhecimento, é também o reconhecimento de algo que seria segredo. Podia ser a identidade de uma personagem, um segredo que se fica a conhecer. O desenlace fatal é então a catástrofe. Catástrofe é algo que vai sendo indiciada ao longo da peça de teatro, sendo que o leitor barra espectador tem pistas de que o final da peça não vai ser propriamente o mais feliz. Portanto, ao longo da peça, esta catástrofe vai sendo percebida de uma forma muito subtil, muito subentendida, mas ela vai estar sempre presente até a sua concretização no final da tragédia. Catarse. A catarse é o objetivo final de toda a peça. Visa partilhar estas emoções com o espectador para purificar sentimentos. Os espectadores unem-se às personagens no seu sofrimento, no seu terror, no seu espanto, na sua perplexidade e
todos os sentimentos acabam por vir ao de cima e transformar a própria pessoa, que quando sai do teatro após ver esta peça já não é a mesma. Todo o sentimento de compaixão que sente pelas personagens, ele vive, o leitor barra espectador vive esse sofrimento, essas paixões intensamente, e obviamente que a catástrofe vai também marcá-lo muito. Portanto, é uma espécie de purificação da alma através da catarse. O exemplo de uma tragédia grega muito conhecida é precisamente o Édipo Rei de Sófocles, que conta a história de Édipo que vai matar o seu próprio pai e casar com a mãe. Passando agora às características do drama romântico, podemos indicar que, no geral, o drama romântico, criado por Victor Hugo, o grande mestre do romantismo francês, valoriza, acima de tudo, a ação humana. Enquanto na tragédia clássica nós tínhamos o homem que não tinha o poder sobre a sua própria vida, pois quem tinha o poder da vida eram os deuses, aqui neste caso é o homem que é responsável pelo seu próprio destino. Há assim uma maior aproximação no drama romântico à própria realidade. Esta realidade não é necessariamente a mais bela, daí que os temas mais grotescos também podem aparecer, juntamente com a ideia da nacionalidade da pátria, portanto, temas mais nacionais. A linguagem utilizada no drama romântico, ao contrário da tragédia clássica, é a prosa. O cor que existia na tragédia vai desaparecer, os 5 atos da tragédia vão passar a 3 atos e desaparece também a lei das 3 unidades. No caso do Frei Luís de Sousa, ele vai ter uma perninha em cada um destes géneros dramáticos, quer características do drama romântico, quer características da tragédia clássica. Portanto, o Frei Luís de Sousa vai ser escrito em prosa, tal como no drama romântico, vai ter 3 atos, tal como no drama romântico, não tem a lei das 3 unidades, vai apenas conseguir uma dessas leis, que é a lei da unidade da ação. Os personagens vão ser também em número reduzido, tal como na tragédia clássica, são de classe social elevada, tal como na tragédia clássica também. No drama romântico, as personagens têm tendência a ser também direcionadas para o povo de classe social mais baixa, daí que o facto de ser escrito em prosa acaba por transformar as personagens em alguém que está muito mais próximo de nós, porque até o registro utilizado é o registro mais simples, é o do dia a dia. Diz respeito ao coro, não podemos dizer que em Frei Luís de Sousa haja o coro, tal como existia na tragédia clássica, mas há duas personagens que vão funcionar muito como se fossem o coro. E estou a referir-me a Telmo Pais e a Frei Jorge. Enquanto que no drama romântico não há a presença de elementos trágicos, em Frei Luís de Sousa nós vamos encontrar praticamente todos os elementos trágicos que já encontrávamos na tragédia. Vamos encontrar a híbris, vamos encontrar o desafio, vamos encontrar o água no combate, vamos encontrar o reconhecimento, as peripécias e, obviamente, a catástrofe e a catarse. Sendo assim, segundo Almeida Garrett, esta obra, na sua índole, é uma tragédia e aquilo que ele poderia ter escrito em verso, ele simplesmente decidiu escrever em prosa, sendo que, para ele, esta é uma verdadeira tragédia. Passando agora à estrutura em Frei Luís de Sousa, eu já indiquei que esta é uma peça em 3 atos, sendo que o primeiro ato tem 12 cenas, o segundo ato tem 15 cenas e o terceiro ato tem 12 cenas. A nível da estrutura interna, e estou a falar da exposição do conflito e do desenlace, na exposição barra prólogo temos então o ato 1, cenas 1 e 2, o conflito será o desenrolar então dos acontecimentos até chegar ao clímax e o ato 3 será das cenas 10 a 12, onde nós temos então a tragédia e o aniquilamento das personagens. O ato 1 vai-nos apresentar algumas informações sobre o passado das personagens, vai-nos também preparar a ação. Neste caso, temos a decisão dos governadores e o incêndio do palácio de Dom Manuel. E este ato vai terminar então num clímax, numa peripécia, que neste caso vai ser precisamente esse incêndio. Quando se dá o incêndio do palácio de Dom Manuel, termina o ato. O segundo ato já vai então trazer aqui outras informações. Sabemos então o que se passou a seguir ao incêndio.
Sabemos também que Manuel Sousa Coutinho vai a Lisboa, deixando ficar a Dona Madalena sozinha em casa com Frei Jorge. E este ato vai terminar com outra peripécia, com outro clímax, e neste caso a chegada do Romeiro e o reconhecimento de que Dom João de Portugal ainda se encontra vivo. No ato 3, temos conhecimento sobre qual a solução adotada pelas personagens. Prepara-se o desenlace e temos então a catástrofe, neste caso com a morte física de Dona Maria de Noronha, a filha do casal, e a morte espiritual de Dom Manuel, Dona Madalena e também do Romeiro. Quanto ao facto de ser uma ação trágica, já tinha referido o facto de haver vários elementos de tragédia clássica. Vamos contactando com esses mesmos elementos ao longo da peça. Já sabemos também que há aqui uma sequência de ações que vai originar um determinado fim, que tem a ver com o facto do destino já estar marcado. No entanto, também sabemos que estas paixões foram todas desencadeadas pelos homens, muito tipicamente à maneira do drama romântico. Para que esta peça de teatro tenha ainda uma maior intensidade dramática, Almeida Garrett concretiza no final de cada ato simultaneidade de ações. Há sempre duas ações a decorrer em simultâneo. No primeiro ato, temos em simultâneo a chegada dos governadores espanhóis ao palácio de Dom Manuel e, ao mesmo tempo, o incêndio do palácio de Dom Manuel. No segundo ato, temos ao mesmo tempo a partida de Dom Manuel, Dona Maria e Telmo para Lisboa e ao mesmo tempo a chegada do Romeiro ao Palácio de Dom João de Portugal. No terceiro ato, ao mesmo tempo que Dona Madalena e Dom Manuel vão tomar o hábito, temos a morte em palco de Dona Maria, sua filha. E enquanto que nos dois primeiros atos, terminando o ato, estas ações simultâneas deixam o leitor em suspenso, já no terceiro ato, estas ações simultâneas reforçam e aumentam esta tragédia, marcando o momento máximo, o clímax, neste caso, o suicídio do casal para o mundo e a morte de uma vítima inocente que é Maria. Há certos momentos na peça que fazem com que o leitor fique em expectativa para ver o que vai acontecer a seguir. Particularmente dois momentos. Um momento em que o Romeiro se apercebe que esta sua vingança acaba por não ter a sua lógica e pede a Telmo que tente evitar a tragédia. E um momento em que Dona Madalena recusa aceitar a separação do marido e tenta lutar pelo seu amor. Quando há o espaço e o tempo vão dar um bocadinho de mãos dadas. Nós temos, quer no espaço, quer no tempo, um afunilamento progressivo ao longo da peça. Relativamente ao espaço, o espaço começa muito lato, no sentido em que, apesar da peça começar num determinado dia, há sempre alusões a outros espaços. Portanto, se pensarmos que tudo isto começou em 1578, com a Batalha de Alcácer Quibir, podemos dizer que inicialmente esta história começa em África, passa para a Europa, para Portugal, para Lisboa, para Almada e depois, dentro de Almada, para o Palácio de Dom Manuel, o Palácio de Dom João e, por fim, para as partes baixas do Palácio de Dom João de Portugal. Inicialmente, o espaço, neste caso no primeiro ato, é um espaço muito mais aberto, é um símbolo de alegria, de felicidade, mesmo a maneira como está decorado é agradável, tem flores, tem tapeçarias, tem porcelanas, tem bibelôs que estão a decorar, portanto acaba por dar a ideia de família. Há um retrato muito importante que se encontra na parede, e é o retrato de Manuel de Sousa Coutinho, vestido com o seu traje de cavaleiro de Malta, que se encontra na parede. Este espaço tem também portas de comunicação, quer para o interior, quer para o exterior, tem janelas, há luz a entrar, o que quer dizer que é um espaço mais aberto, é um espaço que acaba por ser mais acolhedor. Já no segundo ato, e com o incêndio deste espaço e também com a destruição do quadro de Dom Manuel, passamos então para o Palácio de Dom João de Portugal. Este segundo ato vai decorrer no salão deste palácio. É um salão muito antigo, é um salão muito melancólico, é um salão pesado, é um salão com muitos retratos de família, com portas para o interior e para o exterior cobertas de reposteiros. E as janelas, que no primeiro espaço seriam para entrar e sair as personagens, neste caso dão a entender que é para encerrar as personagens dentro deste espaço.
Os retratos que se encontram na parede, ao contrário do que acontecia na casa de Dom Manuel, que era o retrato apenas de Dom Manuel, aqui vamos encontrar vários retratos de família a corpo inteiro. Vamos encontrar o retrato de Dom João de Portugal, vamos encontrar o retrato de Dom Sebastião e vamos encontrar o retrato de Luís de Camões. Todos estes retratos acabam por simbolizar esta ideia de perda, esta ideia de tragédia e esta ideia de morte. Acabam também por ser retratos de uma época passada, de uma época histórica, mas que já está no nosso passado, sendo quase uma memória de momento triste que vivíamos depois de termos perdido a nossa independência para os castelhanos. Há já neste espaço um maior sentido também de aprisionamento. Este sentimento de aprisionamento vai se reforçar e intensificar já no terceiro ato, quando deixamos o salão do Palácio de Dom João de Portugal e passamos então à parte baixa do palácio. E neste caso já se vão limitar as entradas a um fechamento brutal do espaço e começa-se a sentir este espaço como se fosse uma prisão. Temos um local que vai dar acesso à capela do convento São Paulo dos Domínicos de Almada, mas é algo muito frio, é algo muito impessoal, é algo que não tem aquele ambiente acolhedor que nós tínhamos inicialmente no primeiro ato na casa de Dom Manuel. Todos os símbolos que vamos encontrar precisamente então neste espaço são símbolos direcionados para a religião, quase como se fosse uma descida aos infernos ou já fosse uma espécie de purgatório em que as próprias personagens ainda não estavam mortas, mas já estão a sofrer as suas penitências. Temos uma cruz, temos uma mortalha e os próprios hábitos das personagens, que são as roupas que elas vão trocar pelas que têm agora vestidas, acabam por quase ser uma espécie de hábitos que vão levar para o seu caixão espiritual. Sim, e conclusão, a progressão que existe neste espaço é feita sempre em termos negativos e como uma pista para a catástrofe que vai então acontecer no final do terceiro ato. A destruição é iminente, pois o espaço também se torna cada vez mais escuro, mais reduzido, mais sombrio e mais aterrorizador. O tempo também tem esta característica de afunilamento. Nós sabemos que tudo vai começar então com a fatídica batalha de 1578 de Alcácer Quibir, no dia 4 de agosto, em que muitos jovens da nobreza portuguesa, incluindo o rei Dom Sebastião, perderam a sua vida nos campos do norte da África. Sabemos também, por aquilo que nos é dito pelas personagens, particularmente pela personagem Dona Madalena, que já se passaram 21 anos dessa batalha. Sabemos também, ainda por palavras de Dona Madalena, que ainda antes de casar com Dom Manuel, após ter sabido das notícias do desaparecimento do marido da batalha, que Dona Madalena procurou por Dom João de Portugal durante 7 anos. Passados esses 7 anos, casou então com o seu primeiro amor, Dom Manuel, e passado um ano do casamento tiveram uma menina que tem agora, neste momento em que nós somos introduzidos na ação, 13 anos de idade, sendo que então o casal ficou casado durante 14 anos. Sendo assim, e apesar de nós não termos nenhuma indicação específica na peça de teatro que nos indique o ano em que ela está a decorrer, podemos fazer as contas e, fazendo as contas, sabemos que a peça decorre em 1599. Como exemplo desta localização temporal, temos então as falas de Dona Madalena no ato 1, por exemplo, na cena 11, e no ato 2, por exemplo, na cena 10. E o Romeiro acaba por confirmar também esta localização temporal no ato 2, já na cena 14. Apesar do texto ter sido escrito no século XIX, e sabemos que a primeira representação desta peça de teatro foi em 1843, sabemos que a ação se vai reportar a finais do século XVI. O ato 1 começa então no dia 28 de julho de 1599, numa sexta-feira ao fim da tarde. O ato 2 vai decorrer passada uma semana, já no dia 4 de agosto de 1599, também é uma sexta-feira, já de tarde, a caminharmos para a noite. O ato 3 vai decorrer
ainda nessa noite e de madrugada também. A sexta-feira vai ser um dia da semana que vai estar conotada com a tragédia. Sabemos que a ação começa uma sexta-feira, que o segundo ato decorre novamente a uma sexta-feira e muitos outros acontecimentos decorreram a uma sexta-feira. Por exemplo, Dona Madalena casou com Dom João de Portugal a uma sexta-feira, o rei Dom Sebastião faleceu em Alcácer Quibir, desapareceu em Alcácer Quibir a uma sexta-feira, Dona Madalena conhece Dom Manuel pela primeira vez a uma sexta-feira, o Romeiro volta a uma sexta-feira, Manuel de Sousa Coutinho incendeia o seu palácio a uma sexta-feira. Temos então aqui uma prova da progressão do tempo cada vez direcionada mais para um afunilamento, sendo que inicialmente então aludido pelas personagens temos o tempo da Batalha de Alcácer Quibir, portanto começamos de até antes de 1578, porque antes de 1578 a Dona Madalena casa com o Dom João, temos depois então 1578 com a Batalha de Alcácer Quibir, temos depois os anos seguintes, os 7 anos seguintes que a Dona Madalena passou à procura de Dom João de Portugal, temos depois o casamento de Dona Madalena com o Dom Manuel no ano a seguir, temos depois passados 13 anos de ter nascido a filha, então o dia 28 do 7 a 4 do 8, durante uma semana, o clímax, a tragédia, vai decorrer então no dia 4 de agosto de 1599. Outro apontamento é o facto de quando o Romeiro chega à casa de Dona Madalena, numa das falas dele, ele acaba por indicar que esteve um ano de viagem desde sair da Terra Santa até chegar agora. Portanto, Dom João começa a sua caminhada um ano antes e, quando chega a Portugal, demora mais ou menos 3 dias até chegar à casa de Dona Madalena, que era a sua própria casa. Quanto ao tempo psicológico, é o tempo interior das personagens, nós vamos sentindo ao longo de toda a peça de teatro, particularmente na personagem Dona Madalena, um grande terror da parte dela, um sentimento de medo que ela quase que não consegue esconder. Ela tenta ultrapassar, arranjando desculpas, falando de outras coisas. No entanto, há quase que uma espada de Damocles em cima da sua cabeça e ela não consegue esquecer essa, essa figura de Dom João de Portugal a pairar sobre ela como um espectro que a quisesse levar para além da morte. As personagens com esta fragilidade tornam-se cada vez mais frágeis e o que era já uma doença física, por exemplo, na Dona Maria, acaba por ser então ainda mais fragilizado pela parte psicológica e pela descoberta de que afinal era filha ilegítima. Todas as personagens vão sentir o peso dessa catástrofe fisicamente, mas a catástrofe acaba por ser sentida muito fortemente a nível psicológico. Tal e qual como já Almeida Garrett tinha dito, esta peça de teatro acaba por ter uma índole muito de tragédia clássica, porque até as próprias personagens são em número reduzido e são quase todas de uma elevada classe social. Temos então o casal Dom Manuel de Sousa Coutinho e Dona Madalena de Vilhena, temos a filha do casal, Dona Maria de Noronha, temos o primeiro marido de Dona Madalena, Dom João de Portugal, temos o aio de Maria, que já tinha sido aio de Dom João de Portugal, Telmo Pais, temos Frei Jorge, que é o irmão de Dom Manuel e o cunhado de Dona Madalena. Temos os criados, neste caso há aqui um criado particular que é o Miranda, e temos também a aia de Dona Maria, que é a Doroteia. Há aqui uma alusão a uma outra personagem que também é uma personagem histórica e que é a Dona Joana de Castro, que também era freira. Manuel de Sousa Coutinho é uma personagem plana, podemos considerá-la uma das personagens protagonistas desta peça de teatro. É uma personagem que é caracterizada de uma forma muito elogiosa. Ele é um nobre cavaleiro de Malta, ele é corajoso, ele é racional, é muito bom marido, muito bom pai, e ele é patriota, é nacionalista, audaz, dá grande importância a valores como a família, a honra. E é a personagem que é mais próxima do classicismo, apesar de também ter ali umas quebras nesta construção muito clássica e equilibrada de uma personagem que é muito racional. Há aqui dois momentos em que ele quebra um bocadinho com essas regras clássicas e já está com um pezinho no romantismo. Um desses momentos sendo o incêndio do seu próprio palácio, e depois temos então no final quando ele descobre que o Dom João de Portugal estava vivo.
Dom João de Portugal acaba também por ser um dos outros protagonistas desta peça de teatro. É também uma personagem plana, é uma personagem que é bastante complexa, é uma personagem muito contraditória, é uma personagem patriota também, é corajosa, tal e qual como o Dom Manuel, ama a sua pátria, morreu por ela, sacrificou-se por ela, está ligado à lenda do rei Dom Sebastião, no entanto, está cheio de sentimentos de vingança, tendo em consideração que ele pensa que a Dona Madalena não quis saber dele para nada e mal soube que ele tinha desaparecido, casou imediatamente com o Dom Manuel. Quando ele sabe que isso não acontece, ele tenta ainda resolver a situação, pois os remorsos vêm ao de cima e, no entanto, já não consegue. É quase como uma espécie de executor das vontades do destino, das vontades fatais do destino. O destino estava marcado e ele foi um bocado a peça que fez com que tudo se desenrolasse. Ele acaba, pois, por ter os seus remorsos, tenta voltar um bocadinho atrás, mas infelizmente já não consegue. Esta personagem nunca assume a sua identidade. As únicas pessoas que ficam a saber que ele é o Dom João de Portugal são Frei Jorge, Dom Manuel e Telmo Pais. Mais ninguém fica a saber e no final da peça ele volta a desaparecer, quase como que envolvido no nevoeiro em que ele tinha aparecido para voltar para a sua morte. É uma personagem também que está ausente na maior parte da peça de teatro, aparece apenas no final do segundo ato e encontra-se em alguns momentos do terceiro ato. No entanto, está sempre presente nas personagens, quer em pensamentos, quer através das suas próprias palavras, quer através de perguntas, quer através da alusão. Dona Madalena de Vilhena é outra das personagens principais, também é uma personagem plana, é uma mulher com características tipicamente românticas, é nobre, é culta, é muito sentimental, ela tem um grande complexo de culpa, porque na cabeça dela, ela tem sempre aquela ideia de que mesmo não tendo sido infiel ao primeiro marido, mas o seu coração já tinha sido entregue a Dom Manuel, portanto, no aspecto do coração, ela tinha sido infiel ao marido, acaba por ser muito torturada por esse remorso do passado, é tal a espada de Damocles que impede que ela seja feliz, daí aquela passagem que ela se encontra ali logo na primeira cena do primeiro ato, que é o episódio de Dona Inês de Castro dos Lusíadas. É uma mulher muito apaixonada, ela ama o marido, mas também é muito supersticiosa, muito pessimista, não consegue controlar as suas emoções e acaba por ser muito sensível e muito frágil também. Telmo Pais é uma personagem mais modelada do que as outras, é uma personagem que sabe que vai alterando, ele próprio sabe que alterou a sua forma de pensar e de ser no que diz respeito quer a Dom Manuel, quer a Dona Maria. Logo no início do primeiro ato, quando ele conversa com Dona Madalena, ele realmente diz que inicialmente não gostava da Dona Maria, pois acaba por gostar. Já após o incêndio do palácio, ele confirma com Dona Maria que a sua maneira de ver o Dom Manuel já mudou. Inicialmente ele não o tinha em grande consideração, mas após aquele ato de coragem de incendiar o palácio para não entrarem lá os governadores castelhanos, ele começou a vê-lo com outros olhos e a admirá-lo. Ele vai ser a tal voz da consciência, as reminiscências do coro da tragédia clássica que vai estar constantemente a lembrar a Dona Madalena as culpas do seu passado. No final, essa característica de personagem modelada volta outra vez a revelar-se quando ele próprio fica contente por saber que o Dom João de Portugal voltou e logo no momento a seguir entristece-se porque sabe o que é que isso significa para Dona Maria. Dona Maria de Noronha é uma outra personagem muito importante na história, também é uma personagem plana, é uma das vítimas inocentes desta tragédia. Ela é também uma personagem nobre, é uma jovem de 13 anos precocemente desenvolvida, pois a mãe está sempre a dizer que a filha não faz aquilo que normalmente uma criança da idade dela faria. Psicologicamente, ela é uma pessoa muito inteligente. A nível físico, está doente com algumas características que nos permitem indicar que ela está com tuberculose. Tem também o dom da profecia através dos seus sonhos, portanto, podemos dizer que ela é quase uma encarnação da menina e moça do livro Saudades de Bernardino Ribeiro, que aliás é uma citação que nós temos no segundo ato. E vai ser então também o modelo da mulher romântica. Ela é a nossa mulher anjo. Frei Jorge é uma personagem secundária, é o irmão de Manuel de Sousa e vai ser a par com Telmo também a outra reminiscência do coro. Ele é alguém que impede
que a tragédia não se concretize, tal como o Dom João de Portugal era quase que o executor do destino, o Frei Jorge vai impedir que as personagens voltem atrás, vai impedir que Telmo cumpra as instruções de Dom João para dizer então afinal que aquilo era tudo mentira. Portanto, ele é muito amigo da família da Ordem dos Dominicanos e é um grande confidente de Dona Madalena naqueles seus momentos mais angustiosos. Vai ser a pessoa que vai presenciar já no terceiro ato as fraquezas de Manuel de Sousa. Acaba também por entristecer-se com a tragédia toda da família, com a morte de Dona Maria e com a entrada para o convento do irmão e da cunhada. A nível da simbologia, podemos dizer que quase toda a obra tem sempre momentos que podemos considerar simbólicos, quer seja através do espaço, quer seja através do tempo, quer seja através das próprias indicações cênicas, e através também das falas das personagens. Podemos dizer que logo no início, quando a Dona Madalena se encontra a ler os versos de Camões, começamos já a pressagiar que vai acontecer algo de desgraça, pois, tal como Dona Inês também era muito feliz, mas acabou por morrer. Portanto, começamos a perceber que se vamos começar uma peça de teatro com essa citação, é porque nos querem chamar a atenção precisamente para isso. Portanto, sabemos também que a sexta-feira é um dia bastante simbólico, especialmente para Dona Madalena, ela considera o dia de azar. A noite vai ser uma parte muito integrante desta peça também, porque praticamente quase tudo que ocorre de mal ocorre durante a noite. Os números que vão surgir também nesta peça de teatro acabam por ter uma carga simbólica muito forte. Podemos então falar do número 7, que é o número de anos de busca que passou a Dona Madalena a procurar o marido, é um número primo, é um número que se liga ao final de um ciclo. Sabemos que a fase da lua dura cerca de 7 dias, os dias da semana são 7, portanto, podemos dizer que neste caso o número 7 aparece a indicar o destino, a fatalidade, a tragédia que vai acontecer no final de um ciclo. O número 14 é também um número bastante simbólico, é o tempo de casamento de Dom Manuel com Dona Madalena. Neste caso, podemos dizer que é 2 vezes 7, e 2 vezes 7 acaba por ser a ideia de dupla felicidade. Felicidade pelo casamento, por um lado, e felicidade pelo nascimento de Dona Maria, por outro. Podemos também indicar que acaba por ser uma junção, este 14, do 1 mais 4, e ser o número 5. E o número 5 pode ser considerado, então, o símbolo da relação sexual, como se fosse o ato de amor. Portanto, é o símbolo deste casamento que está abençoado supostamente por Deus espiritualmente e também fisicamente através da filha do casal. O número 21 é o tempo da ação. Sabemos que é o número de anos que decorreu desde a Batalha de Alcácer Quibir. Este número é constituído pelo triplo de 7, portanto é 3 vezes 7. E neste caso, 7 acaba por completar uma tríade que vai dar origem à morte. Estamos a direcionar-nos já para a fatalidade perfeita. 3, porque é o número da perfeição, 7, porque é o número da fatalidade e da tragédia. E então temos o 21, e o 21 é 3 vezes 7. O número 13 é o número da idade de Dona Maria, é o número de azar. Na crença popular, que estamos a falar do romantismo, onde as crenças populares tinham um grande impacto, o número 13 significa azar. Inicialmente, o número 13 sempre foi um número muito positivo, uma vez que é um número ímpar, e em numerologia ele é gerado pelo número 1 e pelo número 3, o que vai dar origem ao 4. 3 é também o número de elementos da família, que inicialmente é o número da perfeição, mas se nós pensarmos que logo no final do primeiro ato é destruído o quadro de Dom Manuel, desses 3 acaba quase por dizermos que morre o chefe de família destruído naquele retrato. Portanto, temos cá já também uma pista para a tragédia que aí vem. O incêndio do Palácio de Dom Manuel é também um símbolo de patriotismo, é uma maneira um in extremis de defender aquilo que nós consideramos nacional contra invasores castelhanos. Temos então aqui duas personagens, temos o Dom Manuel e o Dom João de Portugal, que acabam também por simbolizar o Portugal de duas eras. Dom João representa um Portugal mais direcionado para o passado e o Dom Manuel já é um Portugal do futuro. Quanto à linguagem e ao estilo em Frei Luís de Sousa, podemos então afirmar, tal como já tínhamos dito anteriormente, que a obra foi escrita em prosa e não em verso.
Vamos encontrar então muitas marcas do diálogo ao longo da peça, quer pelas estruturas frásicas, quer pela própria sonoridade. Vamos encontrar então características muito próprias da coloquialidade e da oralidade. Os aspectos que mais estruturam a linguagem da obra são então os seguintes: a nível lexical, temos o uso de repetições, temos também o uso de interjeições ou locuções interjetivas por parte das personagens. A repetição do próprio advérbio hoje acaba por intensificar a emoção da personagem que se encontra a falar. Temos palavras que acabam por substituir frases. Neste caso, podemos dar o exemplo da resposta do Romeiro a Frei Jorge, quando no final do ato 2, já na cena 15, ele lhe pergunta: Romeiro, Romeiro, quem és tu? E ele responde apenas: ninguém. Sendo que nada mais há a dizer e só essa palavra tem um mundo de sentimentos e um mundo de informação dentro dela. A nível sintático, temos também muitas hesitações, temos muitas frases inacabadas. O registro de língua, é um registro mais familiar, mas sempre muito cuidado. A nível da prosódia, temos a entoação, a traduzida através de vários tipos de frases que são utilizadas. Temos ritmos que acabam por ser alternados entre ritmo mais lento ou ritmo mais acelerado, consoante aquilo que as personagens se encontram a sentir no momento. Temos também muitas pausas que indiciam os constrangimentos e as hesitações das personagens. A nível da pontuação, o uso das reticências e o uso do ponto de exclamação sugerem uma grande tensão dramática e emocional. No que diz respeito à Dona Madalena, a linguagem utilizada por ela revela muito da sua personalidade emocional, daí que seja ela uma das que mais usa as reticências e os pontos de exclamação, por exemplo, as interjeições. Dom Manuel já revela um discurso com uma grande cultura, uma grande objetividade, com uma grande força, uma grande segurança. Dona Maria, no seu discurso, já se mostra muito mais subjetiva, muito mais fantasista, já mostra também aquela faceta mais profética e sebastianista, tanto que todo o discurso dela acaba por entrar muito dentro desse mito. Quanto a Telmo, temos também no seu discurso características de um temperamento muito romântico e que traduzem muito aquela ligação que ele tem entre o passado e o presente, porque, tal e qual como a Dona Madalena, ele é uma espécie de ligação que faz uma ponte entre o Dom João e, neste caso, a Dona Maria. Frei Jorge, através da maneira como fala, mostra o seu eruditismo, mostra também uma grande objetividade que vai ser uma característica muito forte desta personagem e que se liga ao facto de ele nunca deixar de tentar conseguir concretizar a ideia de paz e de tranquilidade e de arranjar uma solução que agrada toda a gente. No Romeiro, notamos naquilo que é o discurso dele uma grande angústia, uma grande vontade de se vingar, uma grande fome de vingança, tristeza e, obviamente, também uma certa desilusão face a esse destino que lhe roubou a própria vida e que vai fazer com que ele volte de novo ao anonimato. Terminamos aqui então o estudo de Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, e terminamos também o estudo da sequência 2 do 11º ano da disciplina de português. Obrigada e até à próxima!